Isso, pessoal, conseguimos. Então, a gente vai passar os slides dessa forma, tá? O modo de apresentação não está funcionando, mas ok, vai dar para vocês me verem direitinho, tá? Então, a gente vai, né, seguir aí com o conteúdo de ciências moleculares e celulares, né? Teve esse atraso aí no começo, porque realmente estava tentando colocar no modo de apresentação e não deu, tá? Mas vamos lá. Então, gente, a gente vai falar hoje a respeito de síntese proteica, tá? O que é essa síntese proteica, né? É a fabricação, na verdade, de proteínas presentes no nosso organismo, tá? O que a gente aprendeu, né, nas aulas, no início, aí, nas aulas iniciais das organelas celulares, né? Que a gente tem uma organela, que são os ribossomos, né? Que são responsáveis aí por fazer essa síntese proteica, essa fabricação das proteínas no nosso organismo, tá? E aí, gente, a organela que faz essa síntese é essa que está ilustrada aqui, né? Que são os ribossomos, né? Responsáveis por fabricar diferentes proteínas ali presentes no nosso organismo. Aí vocês perguntam assim, professora, mas o que é isso, né? O que são essas proteínas? Onde estão essas proteínas, né? Então, a gente tem principalmente, né, proteínas com diferentes funções sendo fabricadas ali, né, pelos ribossomos no nosso organismo. Adriana, tem como você repetir? Porque falhou. Vamos lá. Então, né, a gente vai falar a respeito de síntese proteica, né, que é a formação das proteínas no nosso organismo, tá? E aí essas proteínas, elas são sintetizadas, síntese que significa formação, tá? Elas são sintetizadas por uma organelazinha que é denominada ribossomos, né? Como a gente verificou no início do semestre das organelas celulares, tá? Então, aqui está uma ilustração esquemática dos ribossomos, tá? Sintetizando, formando aí essa proteína, tá? E a gente tem proteínas no nosso organismo que têm diferentes funções, tá? Então, a gente tem proteínas que possuem função imunológica, por exemplo, as imunoglobulinas, tá? Ou então os anticorpos, né? É sinônimo aí. A gente tem proteínas estruturais, né, o colágeno ali que dá a estrutura, fixação ali da nossa pele, a rigidez da nossa pele, tá? Proteínas com ação hormonal, enzimáticas, por exemplo, as lipases que quebram ali gorduras do nosso organismo, tá? Então são diferentes funções que a gente tem ali das proteínas no nosso organismo, tá? Proteínas de transporte, como por exemplo a hemoglobina, tá? Então, todas essas proteínas que eu estou citando aqui, né, são sintetizadas, ou seja, fabricadas por essa organela, tá? Que é denominada de ribossomos, tá? Bom, gente, então essa síntese proteica, a gente fala que é o ponto-chave, a gente chama de dogma central, tá? Da biologia molecular, tá? E qual que é o princípio dessa síntese proteica, tá? A gente vai pegar o DNA presente, né, na nossa célula, transformar ele em RNA, tá? E traduzir esse RNA em proteínas, ok, pessoal? Porque os ribossomos, que é a organela que eu falei que tem a finalidade de produzir essas proteínas, ele consegue ler somente a molécula de DNA, tá? Toda essa informação para a síntese está na molécula de DNA, mas o ribossoma não consegue ler o DNA, tá? Então ele transforma, a gente usa o termo transcrição, tá? Ele transforma o DNA, a nossa molécula de DNA, né, onde a gente tem o nosso código genético, em uma molécula de RNA. Essa sim vai poder ser lida pelo ribossomo, né? E é traduzida, o que a gente pode falar aqui? É transformada em proteína, ok? Bom, gente, então aqui, ó, tá a estrutura dos ribossomos, que é essa organela, né, presente ali no citoplasma, tanto das células
eucariotas quanto das células procariotas, né, responsável por formação dessas proteínas, tá? Bom, gente, esse ribossomo, né, ele é formado ali, né, no núcleo celular. Essa estrutura que eu estou colocando aqui para vocês, tá? É o núcleo celular, o núcleo da célula, né, responsável ali por toda a atividade, por toda a informação, por todo o metabolismo da célula, tá? Então, os ribossomos, eles são formados, né, nessa região do núcleo. A gente tem ali, na região do nucleolo, a síntese de RNA, tá? Que vai compor esses ribossomos. O que é compor? Formar esses ribossomos, tá? Então, lá dentro do núcleo é formado essas duas partes aqui da organela, essas duas partes do ribossomo, tá? A gente chama de subunidade menor e subunidade maior. São dois grãozinhos, tá? De proteínas, né? A gente chama de ribonucleoproteínas, né? Que são proteínas ali associados à molécula de RNA, que é presente no núcleo, tá? Então, esses grãozinhos, gente, se associam, se unem, tá? Para formar aqui os ribossomos. Tá aqui. Tá? Então, as subunidades, que a gente chama menorzinha, e a subunidade maior dessas estruturas, formando essa organela, formando o ribossomo. Bom, gente, então, né, após essa síntese do ribossomo, no núcleo, tá? A síntese dessas proteínas, elas vão migrar através desse poro aqui, que é o poro nuclear, né? Na aula de organelas, a gente estava falando do núcleo, né? E a importância desses poros nucleares, né? Para a comunicação entre o meio interno, né? Do núcleo e o citoplasma. Aqui, ó, o citoplasma está ilustrado de amarelinho, tá? Então, depois que essas subunidades, esses grãos de ribonucleoproteínas são formados aqui no núcleo, eles migram através desse poro ali, que é o poro nuclear, tá? Então, eles ficam lá no citoplasma, tá? E vão formar ali os ribossomos. Bom, gente, então como é que seria essa etapa, né, de formação, né, dessas proteínas, tá? A primeira etapa a gente denomina de transcrição, tá? O que ocorre nessa etapa? Essa molécula de RNA é uma molécula de RNA que é sintetizada a partir de uma fita de DNA. Tá? A gente chama de transcrição, ou seja, a gente vai ter uma fita de DNA e transformar ela em uma molécula de RNA, tá? Isso lembrando porque o ribossomo, que é aquela organela que eu pus anteriormente, ela não consegue ler ali as informações contidas no código genético aqui do DNA. Então, tá vendo a setinha ali, ó, para que as informações ali, tudo que tem no nosso, que acontece no nosso organismo, né, é definido pelos nossos genes, pelo nosso genoma ali, que está na nossa molécula de DNA, tá? Mas como o ribossomo não consegue ler, ele transcreve isso, ele transforma essa fita de DNA em uma molécula ali, em uma fita de RNA, tá? Bom, gente, essa fita, né, a gente fala que é uma fita complementar, tá? A fita de DNA, tá? Qual que é a diferença nessa fita de RNA que vai ser formada, tá? As timinas presentes ali são substituídas, tá? Pelas uracilas. Então, a gente teria adenina, timina, guanina, citosina, tá? Que é o pareamento dessas bases nitrogenadas que compõem a molécula de DNA. E aí, no caso da fita de RNA, tá? As timinas, elas são substituídas pela uracila, tá? E toda essa construção dessa molécula de RNA, ela é realizada por uma enzima que é denominada de RNA polimerase, tá?
tá? Ela vai pegar as bases nitrogenadas, né, que é adenina, timina, guanina, citosina, e vai ordenar essas bases na sequência correta, né, de acordo com a molécula molde, que é a molécula de DNA. Então, aqui eu estou mostrando, ó, essa atividade, tá, da RNA polimerase, que é essa enzima que está construindo aqui, ó, o RNA que está sendo transcrito, ou seja, o RNA aqui que está sendo formado, tá? Ela vai ligando aqui, esses risquinhos estão representando as bases nitrogenadas, e ela vai construindo, né, colocando a base nitrogenada aqui de acordo com a informação que está presente na fita molde, que a gente chama de fita de DNA. Então, gente, para que a gente faça isso, para que ocorra a transcrição, primeiro, gente, a fita molde, né? A gente sabe que a nossa fita de DNA é uma dupla hélice, né? A gente tem aqui essa dupla hélice da nossa molécula de DNA, tá? Então, para que a gente consiga fazer essa transcrição, é necessário que haja ali uma abertura dessa fita, dessa molécula de DNA e o emparelhamento ali, tá? Da RNA polimerase. Tá? A gente começa essa sequência pelas sequências iniciadoras, essa síntese aí do RNA. Então, a gente abre a fita de DNA e, a partir dessa abertura, a fita de RNA vai sendo construída pela enzima, tá? RNA polimerase. Então, gente, tá aqui, ó, né? Essa questão da transcrição, né? Na fita de RNA, né, no RNA mensageiro, a gente tem aqui, ó, adenina sendo pareada com a uracila, né? Seria adenina, timina. Aqui, ó, é uma estrutura de uma base nitrogenada, adenina, né? A guanina, a timina. A gente tem sequências diferenciadas aqui nessa molécula de DNA, tá? Essa sequência que vai definir o código genético do indivíduo, né? Qualquer alteração aqui nessa sequência, na fita de DNA, a gente pode ter uma mutação, tá? Então, aqui é o meu trecho molde da minha molécula de DNA, e aqui é a molécula de RNA, o RNA mensageiro que está sendo formado. Então, como que é esse pareamento, né? Eu tenho uma adenina aqui na minha molécula molde de DNA, e aí a RNA polimerase vai parear uma uracila, tá? Uma guanina, a RNA polimerase coloca uma citosina. Se eu tenho a timina, vou ter a adenina, a citosina, guanina, tá? Então, sempre nessa sequência, tá? Adenina, uracila, guanina, citosina, tá? Nesse pareamento para a construção, né, dessa molécula de RNA mensageiro. Então, gente, né, depois, né, que eu tenho essa transcrição, né, essa modificação, olha aqui, eu tenho uma molécula, fita dupla do meu DNA, né, e a transcrição, a gente pode falar transformação dessa molécula em RNA mensageiro, tá? Então, depois que ocorre essa transcrição, essa transformação aqui dentro do núcleo, ó, que está mais em rosinha, né, esse RNA mensageiro, ele vai migrar para essa organela, que são os ribossomos, né? Aí sim, esse RNA mensageiro ele vai conseguir ser lido pelos ribossomos e ser transformado em proteínas, tá? Então, a partir do momento que o RNA mensageiro foi produzido aqui, né? A partir do momento que houve a transcrição, tá? Esse RNA, ele vai migrar para essa região da célula aqui, ó, que é o citoplasma, tá? Depois que migra para o citoplasma, ele se associa aos ribossomos para fazer o quê? A síntese proteica, tá? Essa estruturinha que eu tô colocando aqui, ó, é uma ilustração esquemática, tá? Da proteína sendo formada ali pelos ribossomos, tá?
Então, gente, tem uma estrutura, né? A estrutura aqui do nosso DNA, as bases nitrogenadas que eu conversei com vocês, né? Adenina, timina, guanina e a citosina, tá? E aí, depois da transcrição, o RNA mensageiro é uma molécula de fita única, tá? Onde, né, a timina é substituída, tá? Vamos lá. Bom, gente, então como que é lido, né, essa informação, esse código genético aí, tá? Então tudo vai estar dependente ali das bases nitrogenadas, da sequência das bases nitrogenadas que está na presença da fita molde, na fita de DNA, tá? Então o nosso código genético, gente, a gente chama de código de trincas, tá? O que é isso? Uma sequência de uma trinca de bases nitrogenadas responsável ali para formar um aminoácido, tá? O que é um aminoácido? É um precursor, tá? De uma proteína, tá? A gente fala que uma proteína, ela seria como se fosse um colar de bolinhas, tá? Cada bolinha, vamos imaginar um colar ali de pérolas, né? Cada que seria uma proteína, o colar inteiro, tá? Então, cada bolinha daquele colar, que seria a proteína, é denominada de aminoácidos, tá? Então, o código de trincas, né? A cada 3 bases nitrogenadas, a gente tem ali a formação, a sequência para determinar um aminoácido, tá? Então, aqui, por exemplo, né? Eu tenho o meu gene, né? E ali a formação dos aminoácidos, tá? Então, no meu gene, gente, da minha molécula de DNA, ela é traduzida para uma molécula de RNA, né, de bases nitrogenadas, eu vou ter a definição de um código para um aminoácido, tá? Então, vou recapitular aqui. Minha molécula de DNA, aqui, ó, adenina, uracila, citosina, guanina, citosina, guanina. Tá vendo? O pareamento correto aqui, ó, do RNA de acordo com a fita molde, né, da fita de DNA, tá? Então, a cada 3 bases nitrogenadas, a cada 3 nitrogenadas, eu vou ter a formação de um aminoácido. Então, por exemplo, esse código aqui, ó, UGG, tá? É o código para o aminoácido, né? Triptofano, por exemplo, tá? Que é né, dos constituintes ali de uma proteína específica, de uma proteína X, tá? Então, a né, que codifica o segundo aminoácido, o terceiro códon e o quarto códon, tá? Então, a cada aminoácido que eu vou formando aqui, vai estabelecer a minha proteína, tá? Se eu mudo essa sequência aqui, essa ordem dos aminoácidos, eu mudo completamente ali a minha proteína. Eu posso modificar a função, eu posso modificar o formato da proteína, tá? Então, qualquer alteração na sequência de aminoácidos vai acarretar em algum tipo de alteração da proteína, seja a forma dela, seja o tamanho, seja a função dessa proteína no nosso organismo. Bom, gente, então, né, aqui eu estou mostrando esse processo que eu falei, né, o nosso código genético é um código de trincas, né, então a partir do DNA, a gente tem a formação a transcrição ali para RNA mensageiro e a formação da proteína. O que seria a proteína, né, que eu conversei com vocês, para a gente imaginar um colarzinho de pérolas, tá? Então, por exemplo, a primeiro aminoácido dessa proteína seria a metionina, depois a prolina, leucina, alanina, arginina, tá? Então, seriam os aminoácidos que compõem a proteína. O conjunto todo desses aminoácidos seria ali a formação da proteína X, a proteína Y ou a proteína Z, né? Então,
gente, aqui está o nosso código de trincas, que ele é definido dessa seguinte forma aqui, de acordo com esse quadro que eu estou colocando para vocês, tá? Então, o que a gente tem? Por exemplo, uracila, uracila, uracila é um código, é uma trinca, tá? Que vai definir ali a formação do aminoácido fenilanina, tá? Por exemplo, o UA, uracilo, uracila adenina, ou o UG, uracilo, uracila guanina, é o códon ali para a formação da leucina, tá? Então, a gente tem a serina, né? É uma outra ali, um outro aminoácido que compõe ali diferentes proteínas no nosso organismo, tá? Então, qual que é o códon para a formação da serina? O CU, o CC, o CA, tá? Então, o que vocês estão percebendo ali, né? Que a gente tem diferentes códons aqui, olha, podem formar o mesmo aminoácido, tá? Então, por exemplo, a fenilalanina, né? Ela pode ser formada ali por esse códon UUU ou UC, tá? Para a formação da fenilanina. A leucina já pode ser formada por esses dois diferentes códons, tá? Então, gente, diferentes códons podem ali formar o mesmo aminoácido, né? Aqui a leucina também, né? Formada por todos esses diferentes ali, né? Então, quais outros aminoácidos? A gente tem a valina, serina, prolina, né? Treonina, lanina, tirosina, tá? Então, são diversos aminoácidos aí presentes para a formação das proteínas no nosso organismo. Histidina, glutamina, lisina, tá? Sendo definidos aí a partir desses códons, tá? Lembrando que mais de um códon pode definir o mesmo aminoácido. E aí, gente, a gente tem que colocar aqui, né, que para a formação dessa proteína, que a gente chama de, né, para síntese proteica, a gente sempre tem um códon, que é o códon de iniciação, tá? Onde eu vou começar ali, na hora que a enzima RNA polimerase estiver lendo a molécula de DNA, então ela tem que saber quando ela começa a fazer essa tradução e quando ela termina, né? Na verdade, a fazer essa síntese proteica, tá? Então, sempre eu vou ter ali um códon, né? Que é o códon de iniciação, para iniciar, na verdade, a síntese, a fabricação das proteínas, né? E tem o códon de parada, tá? Onde ali, né, eu vou ter a parada da fabricação dessas proteínas, né? De acordo com a sequência de DNA, conforme o meu ribossomo vai percorrendo ali a minha molécula de RNA, tá? Então, esse códon aqui é o AUG, tá? Adenina, uracila, guanina, é o código que define ali o início da síntese proteica, tá? E aí a gente tem os códons de parada, tá? Que é o GA, tá? Que vai determinar ali a parada dessa síntese dessas proteínas. Então, gente, mostrando só uma ilustração esquemática aqui, né? Que a enzima RNA polimerase, ela vai lendo a fita ali de RNA, tá? E aí, então, ela começa a sintetizar quando tem o start codon, né? O códon inicial, que eu mostrei para vocês, a gente também chama de metionina, tá? E quando tem o stop codon, tá? Que é o códon de parada. Então, ela faz ali, ela vai formar a proteína de acordo com o códon inicial e o códon final. Bom, gente, então para esse processo, né, de síntese proteica, a gente tem diferentes elementos, né, que fazem parte desse mecanismo, né? Então a gente já conversou ali a respeito, né, da tradução, né, de RNA transportador e de RNA. A gente tem que falar, né, do RNA transportador e do RNA ribossomal, tá? Aqui a gente já conversou a respeito do RNA mensageiro, que ele foi
fabricado ali a partir da informação contida no DNA, tá? Então, a gente vai ter 3 tipos de RNA que vão fazer parte ali dessa síntese de proteínas, dessa fabricação das proteínas no nosso organismo, tá? Então, seria o RNA mensageiro, que a gente já falou sobre ele, o RNA ribossomal, gente, que ele faz parte da estrutura ali do ribossomo, né, que é formado ali no núcleo da célula, que eu mostrei para vocês a formação desse ribossomo. Então, esse RNA ribossomal, ele faz parte da composição. E aí, a gente tem também o RNA transportador, tá? Que a gente vai verificar agora aqui, ele tem esse formato de trevo. E por que esse nome transportador? Tá? Nesse processo de síntese proteica, ele que vai transportar, né, os aminoácidos ali para formar, para a fabricação dessa proteína, tá? Então, gente, como que ele faz esse transporte, tá? Aqui eu tenho a estrutura, essa região em rosa aqui seria o meu ribossomo, né? A organela que é responsável pela fabricação das proteínas no nosso organismo, tá? E aí a gente tem essa estrutura que é o RNA transportador. Ele sempre, gente, vai carregar um aminoácido, tá? Que são esses percursores da proteína, tá? Então, para o início dessa síntese proteica, sempre o meu RNA transportador aqui, ele vai ter uma região, né, que é denominada de anticódon, tá? Que ele vai ler a informação contida ali na minha fita de RNA. Tá? Então, por exemplo, aqui o que vocês estão visualizando, né? Uracila, então aqui no meu código, né, da molécula de RNA mensageiro, que é recebido aqui pelo meu ribossomo, eu vou ter uracila, timina, eu tenho aqui uma guanina no meu RNA transportador. Então, no RNA mensageiro, eu vou ter uma guanina, tá? Aqui eu tenho uma citosina, tá? No meu RNA transportador, então eu vou ter uma guanina no meu RNA mensageiro, tá? Então, sempre lendo a informação que tá no RNA mensageiro por esse anticódon ali presente no RNA transportador, tá? Então, isso aqui é como se fosse uma bandeirinha, né, gente? O que seria isso? O RNA transportador, que é essa estrutura, que tem um formatinho de trevo, ele sempre vai carregar um aminoácido, tá? Então, como é que começa essa síntese proteica, né? Então, o início da síntese proteica sempre vai ser com códon de iniciação, tá? O código de iniciação é esse código aqui da metionina, tá bom, pessoal? Então, esse RNA transportador, ele vai, né, na verdade, os ribossomos, eles vão percorrendo a minha molécula de RNA mensageiro, e aí, gente, ele vai, né, sempre de acordo com o código presente aqui, a gente vai tendo um RNA transportador, que vai transportando ali essas proteínas, tá? Então, aqui eu tenho o meu ribossomo, a estrutura que já está completamente associada às duas porções, né? Então, dando início à síntese proteica. O primeiro ali, né, aminoácido incorporado é a metionina. Então, gente, o ribossomo vai percorrendo a minha molécula, tá? De RNA mensageiro e vai lendo essa informação e associando os aminoácidos de acordo com o código aqui presente na fita de RNA. Então, pessoal, a partir do momento que os ribossomos vão percorrendo essa molécula, ele vai trazendo novos aminoácidos aqui para fazer parte dessa proteína, conforme o código aqui na molécula de RNA, tá? Então, eu tive aqui a minha primeira proteína, que foi a metionina. Vamos supor que a segunda ali seria a lisina. Então, ele traz esse aminoácido da lisina, tá? Vai percorrendo ali, né? Então,
vamos supor que seria a fenilanina, já faz ali uma nova ligação, tá? A cada aminoácido que é trazido ali pelos RNA transportadores, a gente vai estabelecendo uma ligação peptídica, tá? Formando dessa forma o que a gente chama de, né, o colarzinho ali de pérolas, né? Formando ali, na verdade, a minha proteína, tá? A partir ali desses ribossomos, né? Depois, gente, que esses ribossomos sintetizam essa proteína aqui, tá vendo a estrutura que foi formada, né? Que é um colarzinho de pérolas. Depois que a gente tem essa síntese proteica pelos ribossomos, a gente vai ter a dissociação de todos esses elementos, né? A subunidade maior, a subunidade menor, a molécula de RNA mensageiro, tudo isso se dissocia-se, né? E a proteína que foi formada ali, ela vai ser endereçada de acordo com a sua necessidade dentro daquela célula, né? Se for aí uma proteína estrutural, uma proteína ali que faz parte, né, de algum processo metabólico, uma proteína de nutrição. Então, ela vai ali ser encaminhada, né, no complexo de Golgi, através dos retículos endoplasmáticos, para o seu local final, a partir do seu processo de produção. Tá? Então, aqui, gente, mostrando esse ribossomo, né, essa estrutura que vai abraçando o RNA mensageiro, percorrendo, lendo ali a informação contida, tá? E aqui, ó, é o RNA transportador que está transportando ali um aminoácido, tá? Não esquecendo que a cada aminoácido que é trazido pelo RNA transportador, a gente tem a ligação peptídica sendo estabelecida aqui. Bom, aqui no final né, a formação da minha proteína aí, né, esse colarzinho ali que a gente está, né, ilustrando ali, um colarzinho de pérolas, por exemplo, né, formado, uma proteína sendo formada por vários aminoácidos. Tá bom, pessoal? Então agora eu vou abrir um espaço aí para a gente discutir. Eu vou dar uma pausa aqui nessa gravação.